Galerinha, vamos lá. Antes da gente partir para o trecho 2 da nossa aventura, lembrando que agora nós temos um lobo e, em teoria, no próximo trecho, eu deveria caçar para buscar tanto comida para mim quanto comida para o lobo. Mas me parece ser muito arriscado, porque, lembrando, né? Aqui as coisas são decididas por dados e eu quero tornar a aventura o mais aleatória possível. Então, já que nós estamos numa floresta, perto da nossa vila inicial, né? Que tá escrito trecho 1. Isso aqui é uma floresta, tá? Eu acho que vale a pena a gente perguntar pro oráculo, né? Ou fazer um desafio para saber se aqui a gente consegue algum tipo de caça para a gente seguir a nossa viagem, para a gente já ir pro próximo trecho sem ter que se preocupar ainda com comida. Porque, bom, apesar de a gente estar numa floresta, nunca se sabe qual que é o próximo terreno que a gente vai encontrar, ou se tem maior ou menor probabilidade de comida. Então, como é que vai funcionar essa rolagem para a gente saber se vai ter alguma, é, alguma caça ou não? Aqui no oráculo, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Temos aqui, ó, qual é adjetivo mais desafio a ser vencido. Nesse caso, a gente vai fazer o quê? Quão difícil é buscar algo para caçar na floresta onde a gente está, tá? E aí, vamos rolar um dado. Peraí, deixa eu pegar o Henry aqui, né, gente? Caramba, esqueci de botar ele aqui na florestinha. Tá aqui, já tá com o arco dele em mãos. Vamos lá. Quão difícil é o buscar uma caça? Levando em consideração que na nossa ficha do personagem tem um problema sério com esse foco, né? Mas se vocês conseguirem ver, um dos atributos que nós temos aqui é sabedoria. E sabedoria na descrição do personagem pode estar relacionado à capacidade de tanto investigar pistas, quanto também de, bom, identificar, buscar coisas que vão exigir uma natureza intelectual e cognitiva do nosso personagem. Então, estou falando isso porque vai entrar depois na busca e vocês vão ver como é que funciona. Bom, vamos lá. Quão difícil é buscar uma caça na floresta onde a gente está agora? Eu vou rolar um D20, botar aqui na nossa torre, e caiu 16. Ou seja, 16 aqui na tabela é um desafio a nível heróico. Ou seja, um desafio heróico, segundo o que a gente tem aqui no oráculo, para ele ser vencido, eu tenho que tirar 16 ou um mate, tá? Então vamos levar em consideração que nesse primeiro momento, Henry e o lobo estão andando pela floresta, agora que eles já estão um pouco mais amigáveis, um pouco mais, né, um conhecendo o outro ali, então já está uma parceria ali pré-estabelecida, tranquila e calma. E o Henry tira, né, como a própria miniatura dele está trazendo, ele já puxa o arco das costas, uma flecha posicionada, com os ouvidos e os olhos super alertas ao entorno, percebendo a direção do vento que passa pelas árvores, prestando atenção se ele consegue achar alguma pegada no chão ou qualquer sinal de que há um animal ali perto, tá? O cenário, floresta e natureza, é um cenário de vantagem para o Henry, porque é um patrulheiro. Quando a gente tem vantagem nesse jogo, nós rolamos dois dados e pegamos o maior número deles. E agora eu quero rolar para saber se o Henry identificou algum animal ou não. Então, rolando os dados. Bom, sem querer eu esbarrei aqui, mas tinha dado um dado caiu um e o outro dado caiu 12, levando em consideração que é um desafio heróico, então eu deveria tirar 16 ou mais. Porém, nós temos mais 2 pontos de sabedoria e deu 14. Então o Henry não encontrou nenhum animal ainda. Para eu não ficar fazendo consecutivas rolagens para até cair um número que me agrada, eu quero adicionar uma algo para dar uma emoção aqui, né? Então vamos supor que, enquanto o Henry e o lobo estão andando pela floresta em busca de alimento e já se passaram pelo menos aí uns 40 minutos, uma hora, ambos eles vão consumir a última refeição que eles tinham e agora a gente precisa que ele encontre o alimento. Mas até lá
levando em consideração que é uma floresta de passagem, como vocês podem ver, né? A vila de Henry, ela é cercada por montanhas e a saída dela é a floresta pelo qual nós fomos. A saída pelo rio também, né? Que os barcos entram ali de comerciantes e etc. Mas, como é um lugar possivelmente onde passam pessoas, eu vou usar o D20 para descobrir se agora a gente vai encontrar um personagem ou algum evento vai acontecer enquanto eles estão na caça, tá? Levando em consideração que se o Henry e o Lobo estão atrás de caça, parto do princípio de que eles estão furtivos. Então, o personagem ou o evento que aparecer não necessariamente vão ter consciência de que Henry e o Lobo vão estar lá, tá? Então, rolando D20, caímos aqui, ó, 3. 3 significa que um personagem está passando pelas proximidades. E aí a gente vai descobrir quem é esse personagem agora. Personagens. Vamos rolar 2d20 e consultar na tabela. Então temos aqui a coluna do 18 e a linha do 7. Então, a coluna do 18 está aqui. E o 7 aparece um demônio ameaçador. Eita. Então, bom, nem preciso perguntar para o oráculo se esse demônio está associado à nossa trama ou não, porque levando em consideração que estamos falando de um templário aliado a forças do mal, né, e por ser uma figura já relacionada de alguma forma com algo divino, entendo que sim. Agora, o que eu quero perguntar para o oráculo é: será que esse demônio ele está indo para a cidade ou apenas são demônios que vão começar a aparecer pelo mundo? Então, de 1 a 10 ele está indo para a cidade, de 11 a 20 é uma, um começo de uma suspeita de que se, de fato, agora teremos demônios andando por todos os próximos mapas, e isso vai fazer uma diferença gigante no nosso jogo. Então, ó, 5, ou seja, o demônio estava indo para a cidade. Bom, e aí, deixa eu ver o que nós podemos encontrar aqui no bestiário do jogo sobre demônios. Vamos ver se vai estar por esse mesmo nome. Ah, aqui, ó, demônios. Servos errantes ou vilões do desafio. Vamos ver? Estes seres corruptores são encarnações do caos e do mal, se apresentando em várias formas, como líderes poderosos, fracos dreads, gigantes. Ah, tá. Aqui são as classificações dos demônios. Eles podem ser servos, errantes ou vilões. Vamos ver aqui na. Deixa eu ver. Ah, tá. É porque o desafio dele é variável. Eu queria saber qual que é o desafio na hora de enfrentar esse demônio, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa no bestiário. Porque, gente, demônio já acho que já é uma coisa meio complicada, né? Assim, é um baita de um desafio. Mas aqui em servos, deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Acho que se não for servos, é bandidos. Agora, botar um demônio como bandido, acho que não faz o menor sentido, né? Ah, errante. Errante pode estar relacionado por aí. Errante, né? Aqui na orientação do jogo, pessoal, são monstros aleatórios que vão estar andando por aí. Porém, como eu acho que está muito associado à nossa trama final, eu quero colocar ele aqui em servos, tá? Bom, eu podia rolar agora para ver quantos demônios são, mas ali a descrição foi um demônio, né? Então, vamos lá, que aqui acho que o negócio vai ficar meio complicado pra gente nesse momento. Então, o que eu vou fazer? Ó, achei. Demônio aqui, ele vai estar. O primeiro demônio que eu acho aqui na lista, ele é de nível 11 a 15. Ou seja, ele é de nível muito, 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 muito alto, tá? Pelo menos assim, em relação a nós que estamos no nível 1, enfrentar um de nível, né, tipo, de 11 a 15 vai ficar bastante complicado. Então, o que eu acho?
Deixa eu ver qual que é o nível de desafio dele. Servos, demônios, servos, grupo de 1 a 15. O nome dele aqui é a espécie, né? Quacite. Deixa eu ver o que que a gente acha sobre eles aqui. Líderes poderosos, arcos gigantes, guerreiro metade mulher, metade não, Ulisses, miúdos, quase. Desafio 11. Então, não parece ser um problema tão grande assim para a gente enfrentar, pelo menos nesse primeiro momento, que podemos interpretar, né, que Henry, enquanto estava procurando a caça, começou a escutar um barulho estranho e uma presença fria, né? A atmosfera começou a mudar de uma forma que ele, como patrulheiro conhecedor da natureza, ele identifica que não foi uma mudança de clima, nem um vento, uma frente fria ou nada do tipo, mas sim uma presença mágica, levando em consideração também que Henry tem conhecimentos druídicos, né? Então ele tem conhecimento de magia e ele percebe que essa mudança de atmosfera, né? Esse silêncio abrupto e esses breves gemidos estranhos no fundo são uma presença de algo estranho. Então ele puxa, né, o lobo para um pouco mais perto e, e pede, né, tipo, bota o dedo entre os lábios para falar, como se estivesse pedindo silêncio pro lobo, né, como se o lobo também fosse entendê-lo. E aí ele começa a se esquerar entre as árvores de uma forma extremamente silenciosa ali, sorrateira. E ele vê uma figura muito bizarra, muito estranha no fundo, algo que se contorce e que não, apesar de ser um movimento bípede, né, tipo uma criatura que anda sobre 2 pés, ela é um pouco dismórfica, parece que a coluna é quebrada para um lado, então é como se ela tivesse tipo, caído e quebrado mesmo, mas ainda assim ela anda e emite sons um pouco bizarros e estranhos. E aí, estudando melhor a imagem, Henry reconhece que se trata de um demônio. Então, eu vou até pegar aqui uma miniaturinha. Vamos lá. Pegar um zumbizinho aqui do Zombicide para poder fazer o nosso demônio. Vou botar aqui mais ou menos no grid para a gente ter uma interação sobre o que está acontecendo. Então, ó, deixa eu chegar um pouco mais para lado para vocês verem. Temos aqui o demoninho que estava andando pela floresta. E Henry está escondido atrás de uma árvore, observando esse evento. E aí a primeira sensação do Henry, quando ele avistou o demônio, foi um gelado na testa, uma preocupação. Ele começa a perceber que a palma das mãos dele começa a suar e ele começa a ter um excesso, né, de pensamentos ali, uma pequena crise de ansiedade, que ele percebe que o coração dele começa a bater um pouco mais gelado, um pouco mais firme, um pouco mais ritmado, e que a primeira reação dele, de fato, é puxar uma flecha e encaixar ali no arco, mas ele também pensa sobre o que pode estar acontecendo. E aí, vozes, né, da própria cabeça dele, né, de que ele pensando alto, quase, mas o que será que está acontecendo? Será que esse demônio ele tem alguma influência de Endor? Será que ele está indo para a cidade para causar algum mal? Será que ele pode levar algum outro tipo de doença ou uma praga? Ou simplesmente começar a levar o terror? Será que ele está acompanhado por outros? Então são muitas perguntas. E, bom, Henry, vamos fazer um teste para saber se o Henry consegue identificar se nas proximidades tem outro, tá? Então, deixa eu ver aqui, vai ser uma dificuldade de teste normal. O Henry tá numa posição de vantagem, né? Aqui ele tá em cima de um morro e o demônio tá andando numa rua lá embaixo. Então tem a vantagem do ambiente e tem a vantagem do posicionamento também. Então vamos rolar 2 dados num desafio normal, mais a sabedoria que é mais 2 de Henry. Então, ó, o maior número que tivemos aqui foi 10 mais 2, 12, e o desafio é 11. Então o Henry consegue ter uma visão maior sobre o que está acontecendo em volta da floresta. E aí nós vamos rolar mais um dado para perguntar para o oráculo se tem mais ou se não tem mais. Se tiver mais, a gente rola para saber quantos são, tá? Então, rolando o dado, ó, 4. 4 no oráculo é não. Imagina, o trecho 1 já ia dar uma baita de uma briga aqui, a gente ia ficar uns 3, 4 vídeos no trecho 1, mas ia ser emocionante.
Então, Henry, na sua visão espacial, ele reconhece que não tem nenhum demônio. E aí, na pressa, sabendo que o demônio, deixa eu tirar do grid, está se aproximando da cidade, Henry decide abatê-lo. Então ele puxa uma flecha, posição de vantagem, ou seja, ele tem 2 dados. E deixa eu ver, era um desafio. Era 11, né? O desafio. Era um desafio considerado um desafio normal abater esse monstro, esse demônio, né? Então o maior dado que eu tirei aqui foi 8. E o Henry tem 3 de destreza. Então 8, 9, 10, 11. Cravado. Henry consegue realizar o disparo que pega no demônio e tomba, tá? Então, ao se aproximar, ele decide se aproximar do demônio para investigar. E aqui eu também quero fazer um teste para ver se esse demônio, se ele esconde alguma informação importante sobre a nossa jornada. Então, o teste de sabedoria, né? Vou rolar um dado só. Mas antes, vamos estabelecer qual que é o nível, né, do desafio. Então, o quão difícil vai ser encontrar alguma informação desse demônio. Então, vamos descobrir aqui. 19. 19 significa que o desafio vai ser épico, ou seja, com um D20 eu tenho que tirar 21 ou mais. Então, se cair 21 ou mais, eu vou descobrir alguma informação importante que esteja relacionada à nossa aventura. Mas, bom, nada é impossível. Vamos ver o que acontece. Gente, mas o dado tem 20 lados, como é que chega em 21? Bom, eu tenho 2 de sabedoria. Então, a partir do momento que eu tirar 19 ou mais, eu somo um atributo e aí, de fato, o desafio vai ser vencido, levando em consideração que é um desafio épico, ou seja, vamos ver no que vai dar, né? Ó, 5, 6, 7, ou seja, não consegui, não tenho nenhuma informação relevante sobre esse demônio. Ele apenas se dissolve na natureza e deixa de existir, né? Ele desintegra, vamos dizer assim, né? O processo de decomposição dos nossos demônios aqui vão ser super rápidos. Então é assim que acontece. Mas bom, com a mente preocupada, Henry analisa aos poucos o corpo do demônio se dissolvendo e virando uma espécie de areia, né, escura, se dissolvendo pela natureza. E ainda assim, apesar de ter derrotado o inimigo, tipo, Henry não tira da cabeça o fato de que as coisas agora estão diferentes e que algo está acontecendo no, no mundo, e isso começa a gerar uma preocupação grande ao mesmo tempo que é a sensação de que ele precisa fazer algo para salvar a vila dele e potencialmente, né, muito mais do que a vila dele, né, a sua vida, a vida dos seus amigos, familiares e conhecidos, mas dependendo do nível da ameaça, a gente pode estar falando de uma ameaça a nível continental ou bem maior do que isso. Veremos. Mas o que vem nesse momento é que Henry, nessa preocupação, decide retornar para a cidade, tá? E avisar a pessoa da biblioteca de que uma ameaça tá chegando e para as pessoas ficarem a postos, porque demônios estão na cidade. A questão é que agora que esse comentário chegou na biblioteca, as fofocas rolam, né? E aí, rumores entre os aldeões da cidade, né, os moradores, políticos, mercadores e etc., começam a entrar num estado de alerta muito grande. E aqui a gente está falando de uma sensação de medo e caos. Então, o rei, obviamente, vai ficar sabendo disso e ele convoca Henry. Vamos usar quem aqui que vai ser o nosso rei nesse momento? É, Poxa vida, não tem uma miniatura pro nosso rei, vamos botar esse aqui não, né? Porque ele vai ser, vai ser esse aqui, tá? Então o rei chama Henry e fala: Bom, as pessoas falam muito, a atmosfera na cidade é de um caos, as pessoas estão extremamente ansiosas e elas começam a imaginar coisas e eu não sei o quão ruim de fato a situação é, mas você, Henry, estava lá fora, você viu o demônio, então você é o que mais tem informações sobre o que está acontecendo pra gente até agora. E aí, compartilha com a gente o que você sabe. Bom, foi encontrado o demônio na estrada, vindo em direção à nossa cidade, enquanto eu caçava. E, e o que eu tenho de informação até agora é que um visitante misterioso encontrado na biblioteca da sua torre me disse que há uma
Torre Amaldiçoada, um pouco distante daqui, aproximadamente umas 18 ou 20 horas de viagem, então isso vai levar uns 3, 4 dias, se for direto, e que lá algo estranho está acontecendo, talvez uma energia concentrada muito grande, e a minha suspeita é de que Endor, o Paladino do Mal, está escondido lá dentro. E eu quero ir lá investigar. Na verdade, eu estava indo lá investigar quando eu precisei, tipo, realizar ali uma caça para ou buscar uma caça para adquirir alimentos e seguir a viagem com o meu novo companheiro. Então o rei responde para ele: Bom, muito bem. Como eu falei, você é o que aparentemente tem mais informação sobre o que está acontecendo. E o que eu vou compartilhar com você, que é um segredo pessoal, e espero que isso fique entre a gente, é que eu não tenho me sentido muito bem, e eu não sei se está relacionado a esse caso, mas todas as noites eu tenho tido pesadelos, eu acordo suando muito frio, e durante o dia, às vezes, eu vejo uns vultos, algumas coisas estranhas, e às vezes parece que tem até alguém sussurrando no meu ouvido. E isso tem me causado uma certa preocupação, e imagino que possa estar relacionado diretamente ao caso em que você está investigando. Então, o que eu posso fazer por você, meu patrulheiro, é te auxiliar nessa jornada com o que você precisa para seguir. Então, passa na cozinha, pega uns alimentos que já deixaram preparados para a viagem. E, bom, em termos de equipamento, você aparentemente tá bem equipado para essa aventura. E eu te desejo boa sorte e você tem a minha bênção para seguir a sua jornada. Então, em remotivado a seguir na sua missão de investigação sobre a Torre Amaldiçoada, ele retorna à floresta e agora não temos mais que caçar, porque o rei deu, vou botar aqui, ó, 6 provisões pra gente, né? 6 comidas, beleza? E aí, bom, por enquanto, esse foi mais um episódio. E aí, depois a gente vê aonde que isso vai dar. Até a próxima, valeu!